Amigos, muito obrigado pelas palavras. E hoje, dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos começar a estudar a introdução, não é? A gente procurou preparar um estudo com muito carinho para todos vocês, levando em consideração que na nossa turma existem pessoas que estão conhecendo a doutrina espírita pela primeira vez, e existem pessoas que já têm uma boa estrada de doutrina. Existem pessoas aqui que estão fazendo o segundo, terceiro ou quarto estudo do Livro dos Espíritos. Vocês acreditam? Porque esse é o livro basilar. Tudo começa a partir do estudo do Livro dos Espíritos. E todas as vezes que a gente vai ler esse livro, vai debater, vai estudar, a gente descobre coisas novas. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Me perdoem que de vez em quando você vai ver eu olhando para a esquerda, para a direita, para o centro, mas é porque eu estou tentando me localizar com a apresentação e ao mesmo tempo ver vocês, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha janela. Todos estão vendo aí uma tela escrito O Livro dos Espíritos, Introdução 1/2? Sim. Sim. Pois é. Hoje nós vamos estudar o item 1 ao item 9. Na próxima semana a gente conclui a introdução e concluiremos com fé em Deus os prolegômenos. E a partir da aula seguinte a gente começa a entrar propriamente dito nas perguntas de O Livro dos Espíritos. São 1019 perguntas que nos aguardam. Como nós não temos pressa e a gente quer um estudo não arrastado, mas um estudo numa cadência que todos possam entender, eu peço a vocês a colaboração no sentido de participar, podem interromper a qualquer tempo, tá? Podem fazer perguntas se surgiu alguma palavra estranha. É possível que surjam perguntas que vocês mesmos vão nos ajudar, vão colaborar com esse estudo. Fico muito feliz de contar aqui no nosso estudo com pessoas que conhecem muito da doutrina espírita, exemplo de Zé Luiz, nosso amigo. Para quem não sabe, Zé Luiz é coordenador de todos os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo na FEB, tá? Ele está aqui com a gente hoje e é um prazer compartilhar com vocês, meus amigos, esse estudo. Antes de falar no Livro dos Espíritos propriamente dito, eu gostaria de compartilhar com vocês uma visão geral das obras básicas, as obras básicas do Pentateuco Kardeciano. Eu coletei com Zé Luiz esse slide que ele carinhosamente me passou, e aqui a gente pode ver que o primeiro livro, que é o que nós vamos estudar, o Livro dos Espíritos, ele vai trazer muitas, mas muitas questões. Mas o centro de O Livro dos Espíritos que nós vamos estudar, a gente pode afirmar que ele vai buscar responder várias perguntas, mas uma das principais é: quem sou eu? Ele vai adentrar a figura do eu espírito e vai esmiuçar ao máximo, não é? Sobre esse quem sou eu. Existe uma outra obra chamada O Livro dos Médiuns, que ele vai abordar uma série de questões do ponto de vista do intercâmbio entre os encarnados e desencarnados. Ele vai abordar questões em volta de como eu me sinto, né? Com essas manifestações. Nós temos um terceiro livro, que eu estou citando aqui na ordem, tá? Das publicações, que ele vai, dentre várias coisas, vai responder por que sofro. É o Evangelho segundo o Espiritismo. É a moral do Cristo, não é? Materializada nessa obra codificada por Allan Kardec. Nós vamos ter, então, a quarta obra, Para Onde Eu Vou, Para Onde Vamos? Um livro que vai falar sobre o céu e o inferno. Vai tirar essa máscara que muitas vezes nós levamos milênios criando, de que existe um céu e existe um inferno, mas, afinal de contas, o que é o céu, o que é o inferno para o Espiritismo? E aí a gente pode conhecer de forma profunda através dessa obra. E temos, então, a quinta e última obra do Pentateuco Kardeciano. Allan Kardec escreveu outros livros,
mas esses são os principais, os mais importantes. A Gênese, de onde vim, né? Seria o cerne da questão, falar sobre toda a origem, né, do universo, a origem do espírito, a origem do nosso planeta, e é em torno dessa temática que a gente vai poder estudar cada uma dessas obras. Entrando no livro... Paulo, só um minuto. Antes de você entrar no sumário da obra, algumas pessoas estão sentindo uma microfonia no seu microfone. No meu microfone? Isso. Também estou sentindo, Paulo. Deixa eu fazer um teste aqui, tá? Um momento. E agora a microfonia continua? Acho que piorou. Piorou a microfonia? Não quero falar técnico, mas eu acho que tem alguns microfones ligados aí. Aqui no eu acho que... Vamos ver aqui. Pode ser também. Pessoal, vamos fechar o microfone e a gente só abre quando a gente for falar, tá bom? Eu não estou ouvindo... o som que eu estava ouvindo de fundo sumiu. Eu não sei se minha voz melhorou para vocês, tá? Melhorou, Paulo. Ah, legal, ótimo. Seguindo aqui. Falando na obra do Livro dos Espíritos, propriamente dita, eu vou mostrar aqui para vocês o sumário. Todos estão vendo agora o sumário? Eu rolando o sumário? Sim. Esse sumário aqui, ele é dividido, o sumário de O Livro dos Espíritos, em 4 partes. A primeira parte, que vai falar sobre das causas primeiras, e aí ele vai falar de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação. Vamos ter a segunda parte, que vai falar do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Vamos ter uma quarta parte, que vai falar sobre uma terceira parte das leis morais. E vamos ter uma quarta parte, que vai se dedicar das esperanças e consolações. Toda a obra de Kardec foi minuciosamente estudada e pensada a forma de nos passar esses estudos, de nos passar esses esclarecimentos. Não seria diferente na primeira obra. E aqui nós trazemos um resumo desse sumário. Às vezes a gente pensa que ao estudar o Livro dos Espíritos, estamos estudando apenas o Livro dos Espíritos, mas não. Observe, a primeira causa, que trata sobre as causas primárias, olha que coisa maravilhosa. Nós vamos estudar aqui parte segunda, que já citamos, do mundo espírita ou mundo espiritual, parte terceira das leis morais e das esperanças e consolações. Alguém poderia me dizer, abrir o microfone aí e dizer, qual seria o livro do Pentateuco Kardeciano que mostramos há poucos instantes, que está contido na primeira parte, que corresponde das causas primárias? Pode abrir o microfone. A Gênese, Paulo. Opa, já teve gente que respondeu aí, a Gênese. Realmente a Gênese. Olha que coisa maravilhosa. Ao nós estudarmos a primeira parte de O Livro dos Espíritos, nós vamos estar pensando, estudando, né, nos preparando para poder pegar essa, que foi a quinta obra codificada por Allan Kardec. A segunda parte, que fala do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Alguém poderia dizer qual é a obra do Pentateuco que nós vamos encontrar o conteúdo de forma mais esmiuçada, mais completa sobre essa segunda parte? Qual seria? O livro. Perfeito, Livro dos Médiuns. Então, quando nós começarmos a estudar as perguntas da segunda parte, nós vamos nos preparar para melhor entender o Livro dos Médiuns. E a terceira parte, que fala sobre as leis morais, que livro seria? O Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Então, a gente percebe que tem muitas pessoas aqui que já conhecem, não é? E a quarta e última parte, qual seria o livro? Céu. O Céu e o Inferno. Céu e Inferno, exatamente. Então, a gente percebe que, ao estudarmos o Livro dos Espíritos, a gente está estudando, ao mesmo tempo, um pouco do conteúdo da Gênese,
um pouco do conteúdo do Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e seu Inferno, a gente pode perceber que é um livro completo, onde ele aborda de forma, e até mesmo pormenorizada, uma série de questões, nos preparando para cada uma dessas obras que são também extremamente importantes, né, e fundamentais para aqueles que desejam conhecer e praticar a doutrina espírita. A gente começa a introdução, Allan Kardec divide a introdução por itens, não é? Existem vários itens. Hoje nós vamos estudar 9 itens. E ele começa abordando, olha a preocupação de Kardec, ele começa abordando a questão dos vocábulos, não é? Ô, Paulo. Oi, pode falar. Vou fazer uma pergunta. Então você quer dizer que queremos dizer que Kardec, quando escreveu a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, ele escreveu baseado nessas partes, primeira, segunda e terceira do Livro dos Espíritos. Perfeitamente. É isso? A base dele foi as questões que estavam dentro dessas partes do Livro dos Espíritos. Perfeitamente, Pedro, isso mesmo. Okay, porque obrigado. Quando a gente adentra qualquer uma dessas obras que estamos vendo aqui, a gente está muito mais capacitado, preparados para entender. Por exemplo, existem pessoas que querem conhecer a doutrina espírita por conta das questões mediúnicas. Querem frequentar uma sessão mediúnica e entender como é esse processo. Qual o melhor caminho a começar para que a gente não se sinta perdido? Fazer uma leitura, não é, do Livro dos Espíritos, em especial parte segunda, e em seguida poder se debruçar no Livro dos Médiuns. Aí você pergunta, é obrigatório seguir essa sequência? Obrigatório não é, tá? Mas é aconselhável que siga-se nessa sequência, porque existem conteúdos no Livro dos Médiuns que a gente pode ficar um pouco meio que perdidos. Por exemplo, a gente vai falar, nessa parte inicial aqui das causas primárias, vamos falar de fluido vital, vamos falar de princípio vital, são coisas diferentes, mas que tem tudo a ver com a relação da comunicabilidade entre o plano físico e imaterial. Então, quando nós temos esse conhecimento, a gente tem uma chance melhor de entender de forma mais completa o conteúdo dos demais livros, tá bom? Paulo, Oi. posso uma observação interessante? Por favor. Se a gente parar para pensar em por que foi escrito esses livros nessa ordem, né? Primeiro o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns e assim por diante, a gente para pensar no nosso crescimento enquanto espíritos, né? No nosso desenvolvimento psicológico, no nosso desenvolvimento emocional. E eu entendo que esse crescimento de informações é muito perfeita. Porque se a gente parar para pensar, o Livro dos Espíritos, ele traz uma base. É como se a gente, em espírito, no nosso emocional, no nosso psicológico, fosse o início de tudo, né? Um início básico, resumido, não pouco aprofundado, porque não é. O Livro dos Espíritos ele é bem profundo, mas resumido de tantas coisas que a gente necessita para alcançarmos a nossa evolução de maneira completa, né? Chegarmos um dia a ser seres como Jesus, e, enfim, daqui a milhares de anos. Então, você vem no Livro dos Espíritos com essa basezinha, que você, na verdade, cria em você uma curiosidade de aprofundamento. É mais ou menos isso que o Livro dos Espíritos traz. Eu desconheço uma pessoa que tenha lido o Livro dos Espíritos que não saiu mais aguçado, sabe, com vontade de aprender, de se desenvolver, de realmente aprofundar. Depois disso, a gente vem estudando o Evangelho, que, na verdade, é a base moral que nós temos. É mais ou menos assim, olha, ser humano desenvolveu o mínimo de curiosidade, agora você vai começar a desenvolver a sua moral dentro do livro dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois que a sua moral estiver com a base consolidada, você vai passar para o Livro dos Médiuns, que é onde você, na verdade, pode começar a desenvolver um trabalho junto com outros irmãos no sentido de auxílio mútuo, né? Eles nos ajudando, nós sendo ajudados por eles. Depois disso, nós passamos para a Gênesis, que é mais ou menos assim, bom, eu já tenho um desenvolvimento mínimo curioso, um desenvolvimento moral, tenho ali um auxílio, entendo que é a relação com os espíritos, agora eu vou para a Gênesis, que é onde, na verdade, eu vou me aprofundar, e quem já leu a Gênesis sabe que ela é bem complexa, assim, ela é bem densa, né, de informações, é onde você vai começar a se aprofundar nos, entre aspas, mistérios, né, mistérios que a gente não entende ainda, dentro
do conhecimento, inclusive tecnológico, científico do nosso mundo. Depois você passa para o céu, é como se fosse assim, bom, beleza, você já passou por essas 4 fases, agora você vai entender o que vem para você. O que o céu e o inferno traz? Mais ou menos esse tipo de ensinamento. O que acontece pós-morte, né? Depois de todo esse período de estudo. Você vê que realmente, até nisso, a espiritualidade de Kardec foi muito sábio. Na maneira que é introduzido todos os estudos, é para a gente realmente crescer, enquanto seres, né? Intelectualmente, inclusive, não só moralmente, mas intelectualmente. É bem interessante. Obrigado, Tamires. Seguindo aqui, a introdução ela é dividida em itens, e no item 1, o Allan Kardec ele se preocupa muito de trazer para nós os vocábulos, né? Ele traz os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo, né? E afirma que possuem acepções bem distintas, ou seja, diferentes. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Então, todos aqueles que acreditam que depois que nós desencarnamos existe alguma coisa do outro lado, todos esses que creem nisso é de alguma forma espiritualista. Podemos afirmar que todas as religiões são espiritualistas, o que não quer dizer que todas as religiões espiritualistas sejam religiões espíritas. Isso a gente vai aprofundar um pouco mais à frente. Não se segue daí porém, que creia na existência dos espíritos, ou na comunicabilidade, ou no processo de reencarnação. Existem pessoas que, por exemplo, são católicas e não acreditam na reencarnação, não é? É uma questão de crença desta religião que eu acabei de citar. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, não é? Foi empregada um termo muito específico por Allan Kardec chamado espírita, não é? E espiritismo. Então, aqueles que buscam aprender, conhecer, praticar doutrina espírita, nós podemos afirmar que é espírita, não é? Ou faz parte do espiritismo. E aqui nós temos a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Então, sempre que a gente se refere à doutrina espírita, a gente vai estar trabalhando, buscando entender as relações do plano material com o plano espiritual. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, como falamos agora, ou espiritista, tanto faz. O nosso amigo Campetti, no nosso encontro da semana passada, ele fez questão de frisar bem que não existe o qualificativo de espírita kardecista. Simplesmente ele é espírita, porque todo espírita necessariamente bebe na fonte trazida por Allan Kardec. Podemos afirmar que a doutrina espírita é uma espécie do gênero espiritualismo. Ou seja, e aí a gente usa aquele trocadilho. Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Deram para entender? Então, daí a razão porque traz no cabeçalho, não é, do seu título a palavra filosofia espiritualista, porque a doutrina espírita é uma dessas filosofias espiritualistas, existem diversas filosofias espiritualistas, que vai tratar dessa relação do físico com o plano espiritual, tá bom? Isso é o que nós podemos compilar do item 1. Observem que nós vamos falar sobre todos os itens da introdução, sempre buscando trazer o que nós consideramos de mais relevante, mais importante. Mas isso não tira de nós a necessidade de lermos com antecedência. Se não deu tempo de ler com antecedência o nosso estudo, que a gente possa ler após o nosso estudo, para que esse conhecimento fique ainda mais sedimentado, tá bom? Ô, Paulo. Oi. Tudo bem? Oi, Tiago, tudo bom? Eu só queria fazer uma contextualização sobre essa questão da terminologia que Kardec adota
Por favor. que historicamente a gente acabou tendo algumas confusões de fato, né, quanto ao uso do termo espírita ou espiritista. Vale lembrar que há alguns anos a famosa obra do Arthur Conan Doyle, né, a história do espiritualismo, em que ele faz um apanhado das escolas ou manifestações que estão aparecendo na Europa à época, né, século XIX e início do século XX, e de forma equivocada, essa obra foi traduzida pela primeira vez como a história do espiritismo. Foi necessário esperar em torno de uns 50 a 60 anos para que o nosso colega lá o José Carlos da FEB retraduzisse a obra com o termo adequado, que era espiritualismo. No Brasil, especificamente, é bom a gente lembrar que popularmente as pessoas têm a confusão em termo ao uso, né? É espiritismo de mesa branca, é espiritismo kardecista, porque na década de 20, 30 e até 40 começou-se uma perseguição, né, do Estado em relação a todas as manifestações anímicas ou mediúnicas de casas de matriz afro-brasileiras. Para se protegerem dessa perseguição, elas sabiam que os espíritas tinham uma relação social e econômica muito vinculada às elites do Brasil, né? Era uma expressão das elites do Brasil, e para se protegerem, esses estratos, essas manifestações, esses ramos religiosos passaram a adotar a alcunha de espíritas. E até hoje nós vemos, por exemplo, lá na Asa Norte tem assim, Centro Espírita Nossa Senhora da Glória. Aí você pensa, já misturou catolicismo e espiritismo embaixo, Umbanda. Esse sincretismo tem a ver com esse movimento de proteção diante de um quadro social e cultural de perseguição aos nossos irmãos de outras matrizes. Então, quando ouvirmos alguém falar isso, é porque há uma confusão em torno da nossa própria história e que as coisas foram fundidas. É só isso, tá, amigo? E não deixa... Só isso tudo, né, Tiago? Que maravilha. Olha que conteúdo importante. Você quer falar, Tamires? Não, assim, se a gente parar para pensar, não deixa de ser legítimo, né? Porque era a maneira que encontraram à época as religiões afro-brasileiras e de se protegerem em meio a um momento muito complicado, né, para eles. Eram perseguidos, não é? É bacana a gente compreender esse contexto histórico também. Para quem está vendo o Tiago pela primeira vez, ele é trabalhador da nossa casa e também trabalhador da FEB, tá? Tiago Risotto. Falaríamos agora... Inclusive, era crime constitucionalista, né? Estava na Constituição que era crime exercer o baixo espiritismo. Estava na Constituição e isso causava crime, você era preso. Pois é, quanto nós já fomos perseguidos, né? E também perseguimos, porque sabe lá qual a roupa que nós usamos, né, lá atrás. Falaremos agora sobre alma. Para alguns, e Kardec cita esses primeiros de materialistas, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Ou seja, existe alma enquanto existe o quê? Algum corpo animado. Por comparação, disse de um instrumento dividido, que nenhum som mais emite. Não tem alma. De conformidade com essa acepção, a alma seria efeito e não causa. Não sei se vocês já assistiram filmes, documentários, onde às vezes aparecem pessoas índios, né, ou pessoas primitivas, pegando objetos, sacudindo, quando percebe que esse objeto não está funcionando, diz, não existe mais alma ali. Ou até mesmo cientistas que acreditam que se um corpo deixou de ser animado por qualquer motivo, ali, entre aspas, deixou de habitar uma alma. Ou seja, a alma serve exclusivamente para dar movimento a determinados objetos, seja ele com vida ou não. Existe para alguns, né, esses Kardec chama de panteístas, a alma é o princípio da inteligência, agente universal da qual cada ser
absorve uma certa porção. É como se o indivíduo ele fosse parte da divindade criadora. Não haveria em todo o universo senão uma só alma, a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha mortos, ou os seres, à fonte comum, ou seja, a fonte geradora, a se confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam para o mar de onde saíram. Essa é uma visão, não é, panteísta, e Allan Kardec ainda continua dizendo, dentro desta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade. Esse pensar panteísta é tão forte, tá? Que às vezes a gente se pega usando alguns fragmentos desse pensar panteísta. Por exemplo, quando dizemos assim, usamos essa figura de linguagem e acreditamos piamente que é dessa forma que acontece, quando afirmamos, nós somos pedaços de Deus. É como se cada um de nós aqui participantes, que nesse momento estamos em número de 57, cada um de nós fôssemos um pedaço de Deus. Allan Kardec, mais à frente, vai afirmar que isso não é verdade. O Criador, ele é um ser que criou as criaturas, não podendo ser as criaturas parte do Criador. E Allan Kardec continua dizendo, segundo outros, os espiritualistas, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva as suas individualidades após a morte. A ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não devidamente de ensino, entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Todos nós trazemos de forma instintiva, inata, esse sentimento de que existe algo maior sobre nós, algo que nos criou, não é? Esse pensar que independe de ser passado de geração para geração, independe de ser ensinado, isso é o que Allan Kardec chama de crença instintiva, não é? Considerando apenas o lado linguístico da questão, Allan Kardec tem a preocupação de dizer que qualquer uma dessas três formas de conceituar a alma pode estar correto. Não caberia aqui a gente entrar nessa busca, né, guerrear qual o sentido verdadeiro ou não. Mas, como ele muito bem diz, vamos fazer como Sócrates, que nos orienta a criar convenções. E a partir dessas convenções, Allan Kardec conceitua na introdução que alma é causa e não efeito. Olha que coisa. A alma é a causa e não efeito dos movimentos. Julgamos mais lógico tomá-lo na acepção vulgar e por isso chamá-la alma, ao ser imaterial e individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. Nesse momento, Allan Kardec está criando uma separação para melhor compreender, porque a partir daqui vão surgir perguntas que ele vai se referir à alma quando está se referindo à alma presente naquele ser que está encarnado, ou seja, existe num corpo vivo. E sempre que ele se referir a espírito, é porque esse espírito está desprovido de corpo. Durante muitos séculos, a gente aprendeu que, olha, você viu ali a alma penada? Já ouviram esse termo? Alma penada? A alma penada, na verdade, não é uma alma que está sobre um corpo físico, não é verdade? Seria uma espécie de espírito vagando, não é? Nós vamos estudar mais à frente algo chamado perispírito, mas por enquanto vamos chamar simplesmente de espírito. Nós somos médios, eu visualizei um espírito e eu chamei de alma penada, aquela alma que está perdida. Segundo a doutrina espírita, Allan Kardec está conceituando que essa alma que a gente vê, desprovida de corpo, é simplesmente espírito.
E alma somos todos nós que estamos aqui nessa sala, não é? Aqueles que nós estamos vendo, não é? São espíritos encarnados que possuem uma alma ligada a ele, tá certo? Alguma dúvida ou comentário sobre esse trecho? Sigamos. E o princípio vital? Allan Kardec nos traz a seguinte questão. O princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Ou seja, princípio vital nós vamos encontrar no ser humano, nos animais e nos vegetais. Vamos encontrar o princípio vital nos minerais? Não, não vamos encontrar o princípio vital nos minerais. O princípio vital é coisa distinta e independe do pensar. Ou seja, eu posso ter princípio vital em um ser que não pensa, ok? A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Kardec, de forma muito prudente, preferiu não chamar de vitalidade. No dia a dia, a gente utiliza o termo assim, fulano tem vitalidade, ou Beltrano não tem vitalidade. Nós costumamos associar aquele dinamismo, sabe? O dínamo, naquelas pessoas que são mais ativas. Aquelas menos ativas, a gente diz que ela é desprovida de vitalidade. Para não causar essa confusão, Allan Kardec disse que princípio vital é uma coisa e vitalidade é outra, para não confundir. Porque até mesmo aquela pessoa que não tem dinamismo possui vitalidade, entenderam? E agora eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte. Para vocês, princípio vital é uma propriedade da matéria? Ou seja, princípio vital é uma propriedade que toda matéria tem? Tempo. Vamos relembrar um pouco o nosso ginásio, né? Na minha época era ginásio. Hoje em dia mudaram as nomenclaturas. Toda matéria possui propriedades. Existem aquelas propriedades gerais, que toda matéria possui massa, possui extensão, possuem uma propriedade chamada, se não me engano, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade e elasticidade. Não é? A pergunta é, princípio vital é uma propriedade da matéria? Seria um outro tipo de propriedade? O que é que vocês acham? Eu acredito que não. Não, né? Também acho que não. Ok. Ou seja, estaria fora dessas propriedades. Isso. Ou Porque a matéria, quando se esvai, ou seja, quando a gente desencarna, a matéria deixa de ter esse princípio vital. Se for a propriedade da matéria, ele se manteria. Então, quando a gente vê um cachorro morto, quando a gente vê uma pessoa morta, você já olha e já percebe que ali o princípio vital já foi embora, né? Se esvaiu, né, Cléo? Esvaiu. Entendi. A informação que o Paulo nos deu anteriormente com relação a que o princípio vital ele se encontra em todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Então, o reino mineral não é desprovido ainda desse princípio vital. Exatamente. Perfeitamente. Ou o princípio vital reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida. Esses questionamentos são trazidos por Kardec, tá? Na introdução. A resposta a essa segunda pergunta é afirmativa. E Allan Kardec completa. Esse seria, então, o fluido vital. Observe que fluido é diferente de princípio vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animador, ao qual também se dá o nome de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Não vamos aprofundar hoje esse assunto, mesmo porque temos algumas dezenas de perguntas que vamos, aprofundar bastante sobre esse tema,
que vamos encontrar no livro dos Espíritos. Ainda... Oi, só uma pode pergunta. falar. Então, eu posso entender que o fluido vital, ele é um subproduto do princípio vital? Perfeitamente. O princípio vital é um produto do fluido vital. Não é o Perfeito. contrário? Não é o contrário, não. Ele emana, o princípio vital emana desse fluido vital, que ele está espalhado por todo o universo. Ok? Paulo. O fluido vital, além de dar origem ao princípio vital, ele dá origem a várias outras coisas, não é? Paulo. Oi, pode falar, Pedro. O fluido vital, que você quer dizer, é o fluido cósmico universal. Isso. Aí a gente vai aprofundar na frente. Isso. Aí, a partir desse fluido cósmico é que a gente pega todos e tudo o resto é derivado dele, né? Uhum. Eu só não estou querendo entrar muito nesses assuntos para que a gente não confunda a cabeça de quem está chegando agora. Mas o pensamento do Pedro está correto, tá? Esse fluido universal, ele derivaria o fluido, o princípio vital, tá? Que está espalhado por todo o universo. Fatos identificados por Allan Kardec. Os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina um fenômeno da vida, enquanto esta força existe. Ou seja, existem características nossas que, enquanto esse ser está vivendo, essa força existe. A vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Ou seja, a vida material é comum a esses seres orgânicos, não dependendo deles de pensar, né, da capacidade intelectiva. A inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. A inteligência, existe apenas no homem ou existem animais também com inteligência? O que vocês acham? Sim, os animais também têm a sua parcela de inteligência. Olha, essa inteligência aqui trazida por Kardec não é circunscrita apenas ao homem, tá? Animais, como a Tamires disse também, alguns possuem um grau de inteligência. Agora... Inteligência rudimentar, como diz Kardec. Uma inteligência rudimentar, perfeito. Onde é que a gente vai começar a ver diferenças capitais entre nós, seres humanos, e os animais? É justamente nesse ponto. Entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral e espiritual, que lhe dá incontestável superioridade sobre os outros. É a espécie humana. Então, esse senso moral especial, não é, que apenas existe em nós, seres humanos, é o que dá essa diferença frente às outras espécies vivas. Nesse item, Allan Kardec, né, no item 3, responde algumas das objeções dos contraditores do Espiritismo, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentar a pretensão de convencer a todos, pois muito há que se creem que sido a luz feita exclusivamente para eles. Nesse item 3, Allan Kardec vai refletir sobre aqueles antagonistas do Espiritismo, tá? Ele vai, em todo ponto de argumentação, vocês vão perceber muito respeito de Allan Kardec, né? Mas também ele vai sustentar de forma firme todos os argumentos trazidos. Dirige a palavra aos de boa fé, aos que não fazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se. Ou seja, Allan Kardec sempre esteve aberto àqueles que desejam, de forma verdadeira, entender e compreender. Kardec cita resumidamente a série progressiva dos fenômenos
que deram origem à doutrina dos espíritos. Allan Kardec fala sobre a movimentação de objetos diversos, dentre eles as mesas girantes. E aí a gente observa que tal fenômeno se limita ao movimento dos objetos. O que vocês acham? Quando Allan Kardec começou a pesquisar, ele estava limitado ao movimento que os objetos faziam, em especial as mesas girantes. O que vocês acham? Acho que sim. Que ele estava circunscrito. A resposta é não. Allan Kardec ele não se prendeu apenas ao fenômeno do movimento dos objetos, mas ele percebia que esses movimentos traziam algo além que movimentos, né? Traziam respostas. Outra pergunta que lhes faço: a quantidade de pessoas presentes às sessões aumentava proporcionalmente à potencialidade da ação dos objetos? Ou seja, quando Allan Kardec estava visualizando essas sessões de mesas girantes, vocês acham que quando tinham poucas pessoas, tinham poucos movimentos? Quando tinham muitas pessoas, tinham mais movimentos? O que vocês acham? Existe relação disso? Não existe não, né? Pois, para surpresa de alguns, existia muita relação. Allan Kardec cita na introdução que ele observava que, a depender da quantidade de pessoas presentes à sessão, esses movimentos se multiplicavam. E nós, mais tarde, vamos entender que isso é até natural, porque, a depender da capacidade mediúnica dos que estavam ali presentes, eles conseguiam doar algo chamado ectoplasma, né? E fazia com que alguns processos mediúnicos de materializações surgissem. Então, obviamente que existe toda uma necessidade de preparação do ambiente. Não é o simples fato de ter quantidade que a gente vai ter qualidade na sessão mediúnica. Mas, naquelas observadas por Allan Kardec, ele afirmou que quanto maior eram as sessões, mais se multiplicavam os fenômenos mediúnicos. Alguém gostaria de comentar sobre esse item? Posso seguir? Perfeito. Kardec cita, resumidamente, a série progressiva dos fenômenos. Ele diz mais o seguinte: movimentação de objetos. Kardec admite que não havia excepcionalidade no fato do movimento ser circular. Entretanto, obtempera que nem sempre o movimento era circular. Às vezes era brusco e desordenado. Outras vezes caía, levantava, né? Mantendo-se em suspensão, ou seja, ficava flutuando, desafiando as leis físicas da estática. Então, essas coisas chamaram muita atenção de Allan Kardec, e ele começou a perceber que estava diante de um fenômeno relativamente novo para aquelas pessoas que ali estudavam. Estaríamos diante de um agente físico invisível, tal como a eletricidade? Era o questionamento que ele trouxe. Estamos diante de algo como a eletricidade, magnetismo. Na época do século XIX, se estudava muito sobre o magnetismo, e muitas coisas tinham se descoberto sobre essa área da física. Mas as experiências foram se seguindo e se percebeu que não tinha relação com a eletricidade e também não tinha relação com o magnetismo. A vulgaridade e leviandade serviam para que os primeiros estudos não fossem levados a sério. Muitas pessoas levavam esses encontros das mesas girantes como chacota, como um encontro social. Iam para lá para beber, muitos deles, comer, dar risadas, contar piadas, e isso muitas vezes não atraía a seriedade de pessoas que poderiam se interessar por um estudo sério. Os efeitos das mesas girantes eram produzidos sempre que os espectadores desejavam. O que é que vocês acham? Se reuniam aquele grupo de pessoas e sempre, não foi por acaso que eu coloquei entre caixas altas, tá? Sempre eles se manifestavam. O que é que vocês acham? É sempre quando a gente quer que os espíritos se manifestam. Já está muita gente dizendo assim, né? A resposta é negativa.
Nem sempre, na verdade, muitas e muitas sessões, elas não traziam qualquer efeito mediúnico. E Allan Kardec pôde constatar isso, independentemente da quantidade de pessoas. Quer falar alguma coisa, Tiago? Eu ia dizer que essa introdução, cada um desses itens, eles são, na verdade, uma grande síntese de tudo o que Kardec estudou com os espíritos nas questões dessa obra. A capacidade que ele tem de sintetizar toda essa dinâmica reflexiva, crítico-analítica em torno do que ele encontrou, está condensada nessa introdução. Eu estou gostando da forma como você está conduzindo, porque, de fato, a gente não pode estar aprofundando questões que vão aparecer na obra, e, em especial, o que me chama a atenção é que diversas teorias espiritualistas, diversas teorias cientificistas da época de Kardec estão aparecendo aqui no texto sem que ele cite quem são esses autores dessas teorias. Mas, na verdade, ele está fazendo um espelhamento crítico a partir do que ele observava na época dele e que estava em efervescência na ciência da época. Então, a própria manifestação, que se esperava a reprodução constante, foi fruto, muitas vezes, de manipulações, né, de má-fé de pessoas que buscavam um espetáculo, porque se de fato a gente sabe que a causalidade do fenômeno físico é espiritual e depende da vontade do espírito manipular o fluido e provocar o efeito, muitas vezes, em desprestígio à legitimidade de fenômenos sérios que Kardec observou, catalogou e anotou e registrou, existiam aqueles oportunistas que se valeram de manipulação, né, da burla, da má-fé, da falsificação do fenômeno para ter o reconhecimento. Então é bom a gente estar atento a essa gravidade dessa pergunta que você coloca, que é algo que o Espiritismo teve que se defender muitas vezes. Perfeitamente. O Paulo, e isso que o Tiago falou, isso existe até hoje, né? Se a gente for perceber direitinho, existe muita gente que faz isso. Com as pessoas que estão necessitando de ajuda, que estão numa fragilidade, muita gente se aproveita disso. Com certeza, Magda, você tem razão. Obrigado, Tiago, mais uma vez. Observando as mesas girantes, eu pergunto a vocês, os fenômenos ficavam restritos ao movimento dos objetos? Vocês já responderam que não. Haverá com efeito, no caso, uma potência inteligente? Ou seja, o fenômeno que fazia com que essas mesas se movimentassem provinha de uma origem inteligente? Sim! Com certeza, né? Provinha, sim, de uma origem inteligente. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas, que se levantavam e com um dos pés davam certo número de pancadas, respondendo desse modo, sim para uma pancada, dois... Oi, tá ouvindo? Alô? Se convencionava sim para uma pancada, duas pancadas para não, por exemplo, conforme fora convencionado. E aí, isso foi crescendo, eles começaram a criar letras do alfabeto para a quantidade de pancadas. Imagine vocês quanto tempo não levava uma sessão como essa. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas, né? Com auxílio do alfabeto. Só que tem um fato interessante, gente, que eu não sei se vocês sabem. Ninguém, eu estou falando assim, todos aqueles que investigavam, ninguém imaginou os espíritos como meio de explicação do fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou isso. Vocês sabiam? Pois ao se interrogarem sobre a natureza, eles declararam que eram espíritos ou gênio. Olha que coisa interessante. Muitos de nós aqui, imagine que você acordou à noite, resolve
querer levantar da cama para beber água. Você chega na cozinha e vê tudo na penumbra. De repente você vê cair algum objeto. Muitos de nós já vai pensar logo, meu Deus, algum espírito aqui do meu lado. Não é assim? Nessa época que Allan Kardec codificou, as pessoas sequer imaginavam, não é? Olha que coisa, que esses movimentos se davam por meio de espíritos. Foi preciso o espírito dizer, quem está falando aqui é um espírito. Olha que coisa. O que para a gente é algo tão comum hoje, na época de Allan Kardec, não era. Porque eles não imaginavam mesmo que existia essa comunicabilidade de forma tão simples e tão rápida e tão fácil. Paulo. Oi. E ao que era atribuído, então, na época? Era atribuído a várias coisas. Era atribuído charlatanismo, era atribuído misticismo, que a gente vai falar logo mais, era atribuído eletricidade, era atribuído magnetismo, mas a última coisa que eles não pensavam, não estava no radar deles, era que pudesse ser espíritos. Que coisa, né? Mas isso é interessante, Paulo, porque, na verdade, a época, nós éramos muito enraizados, né? Porque vivemos nessa época, não sei em que local do mundo, mas era muito enraizado nós a ideia cristã do catolicismo, né? Em especial. E realmente essa possibilidade de outras religiões. O espiritismo, na verdade, ela veio esclarecer muito dessa lacuna, né? Que ficou dentro das religiões cristãs de maneira geral. E a gente tem que pensar que nós estávamos numa época, mais ou menos uns 100 anos depois, pós-iluminismo, que era uma época realmente de muito desenvolvimento tecnológico. Então, dali coisas surgiram na humanidade, e o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento mecânico. E então, as pessoas acabam que, na própria sociedade, tinham essa facilidade em levar tudo para o lado do materialismo, né? Não, excluindo um pouco a parte da espiritualidade, de religiões e tudo mais, virando para o outro lado do pêndulo, né? Que é o pêndulo realmente. Então, é normal que as pessoas não entendessem na época, né? Perfeitamente, Tamires. Talvez se isso acontecesse na Idade Média, né, as pessoas iam logo pensar que pudesse ser algum espírito do mal, coisa parecida. Mas como aconteceu no período do Iluminismo, aí a gente percebe que realmente estava distante do pensar deles. Ô Paulo, posso só acrescentar uma coisinha rapidinha? Por favor. Quando a gente estuda a história, né, da ascensão, né, do espiritismo com uma proposta filosófica, espiritualista, a gente tem que entender que os antecedentes, tá, esse processo, eles nascem, né, para quem já estudou sabe disso, das experimentações de Mesmer no século XVIII, com o chamado magnetismo animal. Mas qual é a ponte que isso tem a ver com o espiritismo? Diretamente, nenhuma. Exceto por uma questão. Mesmer tem uma ascensão, né? Tem espaços na corte, ele passa a ser reconhecido como uma pessoa capaz de curar as pessoas pelo método dele, do magnetismo. Só que ele cai em decadência. Por quê? Existia já um entrechoque entre o que ele pensava e as ciências que estavam se constituindo. Então, por exemplo, apenas depois da morte de Mesmer, alguns de seus discípulos, como por exemplo o Conde de Périgueux, eles passam não só colocar as pessoas em um estado sonambúlico, um estado alterado de consciência, mas acontece um fato que tem a ver com a gente, que é espírita. Algumas dessas pessoas passavam a comunicar coisas, se dizendo, eu não sou fulano, quem está falando que agora é outra pessoa. Já ali uma evidência de uma espiritualidade interferindo na vida. Só que o magnetismo, mesmo com a escola dos discípulos de Mesmer, foram, na França especificamente, a Academia de Ciências Francesa, ela lutou até a morte para não aceitar esses fenômenos que tateavam o mundo espiritual, não aceitou. O magnetismo só vai aparecer de novo numa linguagem acadêmica no final do século XIX, já passou o espiritismo, já passou Kardec, com o nome de hipnose, de hipnotismo. Então, na verdade, o que Kardec está trazendo já temos ali um lastro para trás, já tem elementos dessa realidade espiritual aparecendo já
nas experimentações de Mesmer e de seus discípulos, mas a academia positiva, materialista, preconceituosa, não humilde, desatenta à verdade como uma verdade da ciência a ser conquistada, negligenciaram isso. E é isso que Kardec está trazendo. Foi preciso que os espíritos dissessem, olha, não, somos nós, os espíritos, nós sacudimos a mesa, nós respondemos às questões. Escutei prolongado, amigo. Nada, foi ótimo. As mesas eram um meio de comunicação demorada, né, e incômoda. Porque imaginem vocês terem frases, páginas inteiras escritas a partir de pancadas. O próprio espírito, mais uma vez, essa iniciativa partiu dos espíritos, né, indicou outra forma de comunicação. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto. Colocado em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta. Potência oculta seria o espírito, né? Que move as mesas. Então, o próprio espírito se revela que é espírito, que é aquele princípio inteligente. Eles dizem, gente, vocês não estão cansados de ficar aí nessas mesas girantes, não? Vamos pensar em outro método, né, para eu poder passar mais informações para vocês. E eles que sugerem a cesta, um papel e um lápis. Em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras, frases e dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E com tanta rapidez como se escrevesse com a mão. E aí eu lhes pergunto, estamos diante de qual tipo de mediunidade? A gente ainda vai estudar, mas como eu sei que tem pessoas aqui que já conhecem mais ou menos o que é que a gente está falando, vamos dar um pouco desse gostinho, não é? Dessa coisa do espírito sair escrevendo sozinho, sem o auxílio do médium. Alguém sabe? Pode abrir o microfone. Psicografia? Opa, psicografia. Psicografia o quê? Escrita direta. Escrita direta ou indireta? Escrita direta. Olha só. Escrita direta, porque não tem interferência do médium. Legal. É porque na escrita direta não tem a interferência no caso do médium, né, propriamente dito. No caso que foi utilizada, foi diretamente. Eles colocaram, né, o lápis na cesta e o lápis se movimentou sozinho. Então foi sozinho. Direto, porque não, assim, com a influência do espírito, mas não houve interferência de um médium. Isso. A gente faz... É bem interessante ter isso como referência, o médium como referência. Quando o médium ele faz a psicografia, chama-se de psicografia direta, né? Que é feita pelo médium. Quando não utilizamos o médium diretamente, né, ele está sendo usado indiretamente. O médium aí, quando o lápis começa a escrever, existe a influência do médium? Existe. Mas essa influência do médium é indireta, não é? Então, nesse exemplo, é uma psicografia indireta, porque o médium, como referência, ele está agindo indiretamente entre o espírito e o objeto. Quando o médium, exemplo de Chico Xavier, ele pega o lápis e ele escreve, o médium está servindo diretamente. Eu também me confundia com essas coisas, mas por que eu me confundia? Porque no passado eu tomava como referência o espírito e não o médium, não é? Mas a psicografia normalmente é utilizada pelo médium. E aí, olha que interessante. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento sobre a influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial. Quem escreve isso, gente, é Allan Kardec, tá? A gente sempre tem o cuidado de não querer endeusar qualquer médium. Não, em absoluto não é o nosso objetivo aqui. Mas o Allan Kardec afirma, são poderes, entre aspas, especiais,
as quais se designam pelo nome de médiuns, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. E pesquisando sobre a matéria, não sei se a imagem está clara para vocês, quem está acessando de celular, certamente não vai ver a imagem não vai ver grande o suficiente para entender. Nessa primeira foto aqui, o que é que nós temos? Nós temos uma prancheta, existe uma roldana, uma roda aqui de um lado, uma roda do outro, um lápis preso e um papel embaixo. O médium toca a prancheta e a prancheta começa a escrever, tá? Através do lápis. Essa prancheta era muito utilizada na época de Kardec. Ou então, através de uma cesta. Uma caixa seja feita de papelão, furada, com um lápis no centro, ou uma cesta, que eles também chamavam essas cestas de vime de cesta peão, né? Onde existia um papel e essa cesta ela começava a se movimentar com lápis sozinha. O médium, a única coisa que ele fazia era tocar nas bordas do lápis, ou melhor, do papel. Ele não encostava no lápis. Tudo era escrito sozinho. Sozinho, entre aspas, né, com a influência dos espíritos. Recomendou-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram... Reconheceu-se que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão. Olha só. Foi então que o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por impulso involuntário e quase febril. Que mediunidade é essa? Se aquela anterior era a psicografia indireta, essa é a psicografia direta. Direta. É porque o médium ele atua diretamente na psicografia. Mais tarde veio-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pelas palavras, que são os médiuns psicofônicos, né? Pela audição, é aquele médium que ouve vozes, pela visão, clarividente, pelo tato, né? Etc. E até pela escrita direta dos espíritos. Aqui já é diferente. Escrita direta dos espíritos é quando o espírito escreve algo sem o concurso da mão do médium e sem lápis. Então, imagine você que, entre aspas, do nada, não é? Você começa a ver escritos em algum objeto, seja na areia, seja na parede, em um papel, mas não tinha lápis ali, mas está escrito. Escrevendo na madeira, é o espírito escrevendo diretamente. Né? Os 10 mandamentos. Um bom exemplo, os 10 mandamentos, exatamente. Que, segundo o Velho Testamento, foi escrito em pedra, não é isso? Bom exemplo de escrita direta dos espíritos. Obrigado, Pedro. Algum comentário ou dúvida? Se eu não souber responder, eu passo para a semana que vem, eu passo para os universitários. Diga. Paulo, eu queria só fazer uma colaboração aí, dizer que esse assunto é abordado no livro dos médiuns, dessa mediunidade de escrever sem a participação direta da mão dos médiuns, chama-se pneumatografia. Perfeito. Pneumatografia. Ótimo. E a questão 1 lá do livro dos médiuns, né? Só para dizer que isso está lá bem detalhado. Ótimo. Quem quiser. Era só isso. Obrigado, Juraci. Muito obrigado. Pode repetir de novo, por favor, o tipo de mediunidade? Pneumatografia. Tem de Pneumatografia. Perfeito. Isso. Está lá no livro dos médiuns. Vocês estão acompanhando. Né? Tem muita coisa que está aqui, né, que a gente vai encontrar nas outras obras básicas, mas as outras obras básicas vão aprofundar, vão trazer detalhes que a gente não vai encontrar aqui. Mas aqui é a base para a gente entender o aprofundamento nas outras obras. O papel do médium. Paulo, antes de você entrar no papel do médium, eu entendi que essa introdução, ela mostra para a gente que ele começa com as mesas girantes
uma atenção, de uma forma que as pessoas não se assustem, então traz muito como a questão da brincadeira, e era um momento social para todo mundo, e depois as coisas foram evoluindo, né, até chegar na questão do medo. Então, perceba como o fenômeno ele chegou primeiro de uma forma em que ninguém existe algo sério ali, até que os próprios espíritos foram dando condições e direcionamentos para que aquilo pudesse ficar de uma forma mais evidente, uma forma mais efetiva, para que todos começassem a compreender qual era o papel deles ali naquele momento. Então, eu acho muito interessante essa introdução, porque ele trata para a gente essa informação, como os espíritos atuam em nossas vidas, muitas vezes, né? Vem sempre de uma forma mais criteriosa, devagar, vai trazendo aquelas informações para que não se assustem, mas depois vai tocando nas questões mais sérias. Muito bom. Perfeito, Cléo. Obrigado. O papel do médium, nós vamos encontrar no item 5. Allan Kardec pergunta, qual o papel do médium nas respostas e a qual parte que, mecânica e moralmente, pode ter relação com as comunicações? Ou seja, qual é o papel do médium? Ele é uma pessoa que deva ser elevada, né, nesse processo mediúnico? Ele é um mero intermediário entre a comunicação nos dois campos? E do ponto de vista da mecânica ou da moral, existe influência? Ou seja, somente o médium intelectualizado vai trazer mensagens intelectualizadas? Apenas o médium sem instruções, ele pode trazer mensagens de grande cunho moral, intelectual? São questões dessa natureza que Allan Kardec está perguntando com essa pergunta. Primeiro observou-se que o fato do médium, não é, ou médiums, tocarem as bordas do papel não conseguiria necessariamente impor à cesta o movimento que justificasse tamanho sincronismo das respostas. Ou seja, o simples fato dele tocar, do ponto de vista material, não ia impor uma diferença na dinâmica em que o lápis ou a cesta ia se movimentar. Mudança radical da caligrafia entre uma comunicação e outra. Então, às vezes, o mesmo médium, ele mudava drasticamente a caligrafia, a depender de quem fosse o espírito comunicante. Natureza das respostas estando algumas completamente fora do campo de conhecimento do médium. Então, a gente percebe que, mesmo o médium não sendo intelectualizado, ele conseguia trazer mensagens de grande cunho intelectual ou moral, como se fosse trazido de um espírito superior, que assim o era. Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. A gente percebe que essa afirmação de Kardec vem acompanhada do papel do médium, não é? Das características que essa mensagem pode ter. De outras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir, derivem da mesma fonte. Então, imaginem você a situação em que o médium, ele traz uma mensagem de alto teor, e o mesmo médium traz uma mensagem muito frívola, muito leviana. É o mesmo médium, mas os espíritos comunicantes são diferentes. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar, senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Os efeitos mediúnicos têm necessidades do momento, né? Que denotam a ação de uma inteligência e de uma vontade de saírem do domínio puramente físico. E aí a gente percebe que realmente estamos diante de uma inteligência extrafísica. E aí eu volto à pergunta, qual o papel do médium nas respostas e qual a parte que mecânica e moralmente pode ter
relação com as comunicações. Obviamente que quanto mais o médium se preocupa com as questões morais, mais ele estará preparado para receber mensagens, comunicações, entrar em sintonia com espíritos mais elevados, não é? Mas esse é um trabalho contínuo, um trabalho que muitas vezes leva anos para ser feito, né? E muito estudo também. No item 6, nós vamos encontrar uma série, não é, de pontos relevantes da doutrina espírita. Allan Kardec, na verdade, traz um resumo, não é, do que ele considera os pontos mais relevantes da doutrina espírita e o que será estudado no Livro dos Espíritos. E para isso eu gostaria de contar da ajuda de vocês. Cada um de vocês, eu não gostaria de escolher, vocês podem olhar e já começar a falar, tá? Eu vou abrir aqui e vocês leem. Por favor, a primeira pessoa, leia esse primeiro item. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres. Muito obrigado, Fabiane. A Fabiane acabou de ler para a gente o que Kardec colocou como primeiro item do resumo, não é? Falar sobre Deus. Aí está alguns dos atributos. Estamos falando alguns porque quando nós formos estudar os atributos de Deus, nós vamos ver que existem muito mais atributos. Quem poderia ler esse segundo? Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Perfeito, pode continuar. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal. Os seres materiais, o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. Perfeito, ou seja, os seres materiais constituem um mundo visível e existem os seres imateriais que estão fazendo parte do mundo invisível. Para aqueles que já estão na doutrina há algum tempo, isso parece óbvio, né? Mas muitas vezes, gente, o óbvio precisa ser dito. É necessário, muitas vezes, lermos e relermos isso. Porque, às vezes, no dia a dia, nós agimos como se só existisse o quê? Esse corpo físico, né? Às vezes a gente age e pensa como se só existisse o emprego que eu tenho hoje. Às vezes eu ajo e penso como se só existisse minha família. E quando estamos diante de uma pandemia como estamos agora, às vezes a gente esquece completamente dessa frase que é tão real e tão presente em nossa vida. Alguém poderia ler essa terceira? O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevive a tudo. Olha só. O que é normal é o plano espiritual. Não é esse mundo que nós encarnados estamos. O normal é quando passarmos para o outro lado. Nós estamos aqui estudando, digamos assim, né? Experimentando os conhecimentos. Se alguém quiser comentar, fique à vontade. É só abrir o microfone, tá? Allan Kardec afirma ainda, por favor, mais uma pessoa. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Olha só, esse mundo que nós estamos hoje poderia deixar de existir. O mundo corporal é secundário e ainda assim tudo que Deus criou continuaria tendo seu curso. Um dos motivos do nosso planeta não parar de mudar, estar em constante mudança, é esse, ele está se transformando. Um dia deixará de existir. Não sei se vocês já ouviram a afirmação que quando Jesus, né, estava passando, porque Jesus foi evoluindo, e quando o Espírito de Jesus foi criado, a nossa Via Láctea não existia. O nosso mundo não existia. Ele foi um dos governadores que ajudou a criar
todo esse orbe que nós estamos hoje. Coisa linda, né? Quem poderia ler esse segundo? A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. A alma é um espírito encarnado. Então, Allan Kardec mais uma vez reafirma que nós aqui encarnados possuímos alma. Quando desencarnarmos, o espírito passa a habitar sem o corpo. Oh, meu Deus, ela pulou 2. Oi? Pulou 2. Ela pulou 2. Pulou 2. Eva? Oi. Você falou aí que pulou 2? Pulou, sim. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte os torna livres. Ah, sabe por quê, Eva? É porque eu não trouxe para a apresentação todos que estão no livro. Ah, tá. Mas muito bem observado. É porque, assim, se eu fosse trazer todos eles, a gente ia passar boa parte da tarde. Então foi o que eu fiz. Eu trouxe alguns, não é? Isso só reforça a necessidade de todos nós lermos o livro. Mas muito obrigado, Eva. Tá bom? De nada. Alguém pode ler esse terceiro daqui da tela? O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber o pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Divaldo Franco, certa vez falando sobre esse trecho, ele afirmou: gente, espírito não é ventinho. Brincando, né? O espírito, ele é real, ele existe. Então, ele não é algo indefinido. Ele tem a sua unicidade, não é? E existe, podendo ele, como foi falado aí, ser visto, ser observado, ser ouvido. Quem poderia ler esse outro? Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus de hierarquia espiritual. Olha que coisa linda, né? Todos se melhoram. Até mesmo aqueles espíritos, aquelas almas encarnadas que a gente vê hoje, cometendo crimes, atrocidades, até esses vão melhorar. Porque um dia nós estávamos no lugar deles. Né? Então, isso é um caminhar natural. Ô Paulo, tem pessoas que eu nem falo assim, porque tem gente que quando vê um estrupador de criança, aí fica dizendo várias barbaridades, né? Aí eu, como sou espírita e não entendo de nada ainda, sou um aprendiz, eu fico pedindo sempre misericórdia para os dois espíritos, tanto os das crianças, como daqueles que cometeram aquelas atrocidades. Porque no livro dos Espíritos também a gente já viu que Jesus diz, os escândalos têm que ser acontecido, mas infeliz daquele que cometer os escândalos. Aí eu fico em dúvida sobre essa palavra aí de Jesus. Desculpe. É bem-vindo a seu questionamento, Magda. Sim, no Evangelho a gente vê essa passagem, né? Que muitas vezes o escândalo ele é necessário. E às vezes aquele que serve de instrumento do escândalo, ele pode estar passando por uma prova, ou ele pode estar passando por uma expiação. E como muito bem fala o Espírito, mas ai daquele que seja instrumento, não é? Do escândalo. Ou seja, pagará por isso. Mas muitas vezes é necessário sim o escândalo, para que os outros vejam, os outros aprendam. Nós, para aprendermos, não precisamos passar pela dor. A gente, para aprender, não precisa necessariamente passar pelo que o outro passou, né? É nesse sentido que o escândalo nos ensina, nos educa e nos transforma. Alguém poderia ler esse?
tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Ou seja, tivemos muitas experiências e vamos continuar tendo. O que dizer daqueles que querem evoluir de forma rápida e abrupta? Às vezes, nós, quando conhecemos a doutrina espírita, ou quando conhecemos um conteúdo edificante, o desejo que dá é a gente crescer rápido, né, logo. Só que, às vezes, a gente não respeita os nossos limites. É importante, sim, evoluirmos, mas respeitando esses limites. Se hoje eu não consigo fazer algo, que logo em breve eu possa me permitir, né, entender, compreender, perdoar. Alguém pode ler esse outro? A encarnação dos espíritos dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Esse termo foi eu que escrevi. Metempsicose. Existem algumas religiões, a exemplo do budismo, que acredita e prega a reencarnação. Só que eles acreditam que a reencarnação pode ocorrer entre humanos e animais e de animais para humanos, e entre animais e entre humanos. Nós, da doutrina espírita, Allan Kardec afirma, seguindo os espíritos, que isso não é possível. Isso seria o que é chamado de metempsicose, né? É a encarnação entre homens e animais. Quem poderia ler esse? As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. O que é que Kardec está nos ensinando com isso? Ou seja, não existe a figura, quando a gente fala de processo de progressão do espírito, ele não retroage, não é? O espírito não volta ao estado que ele já passou. Ele pode se paralisar, pode entrar numa zona de conforto, mas ele não retroage, não é? Então, através disso, o Allan Kardec, através dos espíritos, vem nos afirmar que todo espírito está em processo de avanço, sempre. Agora, obviamente, que vai depender dos seus esforços para progredir mais rápido ou mais lentamente. Temos 6 minutos até a conclusão do nosso estudo. Gostaria de mais uma pessoa para ler esse item. Como o tempo passa rápido. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence esta influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Olha que interessante, né? Está falando da influência, né, da matéria sobre nós. Quanto mais eu me sinto apegado à matéria, mais eu vou estar distante, né, dos ensinamentos dos bons espíritos. Porque nós estamos encarnados não é para desprezarmos a matéria em absoluto, mas a gente tem que saber usar da matéria, dos nossos bens, com responsabilidade. Por isso que estamos aqui sendo testados, né? Alguém poderia ler esse próximo? Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Ou seja, a próprio livro dos Espíritos já afirma, hoje a gente se discute, será que existe vida em outros mundos, em outros planetas? O livro dos Espíritos já afirma, existe. Existem muitas coisas que, quando o livro dos Espíritos foi publicado, a ciência da época não podia confirmar. Com o passar do tempo, muitas delas já foram confirmadas, né? A exemplo da divisibilidade do átomo, da existência dos espíritos, né? Existem muitas faculdades sérias com estudos de mestrado, doutorado, comprovando, através da experiência de pós-morte, e dentre tantas outras coisas que a doutrina nos informa. Essa
questão da gente ver seres em outros planetas, acredito que é uma questão de tempo para a gente reconhecer isso através da ciência. Alguém pode ler mais esse item? Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Ou seja, o tempo todo os espíritos estão influenciando, né? E se permitindo também ser influenciados. Próximo. Distinguir os bons dos maus. O espírito é extremamente fácil. Olha só, distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Obviamente que... Na minha opinião, não é fácil não, Paulo. Nem o ser humano é fácil de distinguir o bem, a pessoa boa do mal, quanto mais... Imagine o espírito, né, dona Magda? Misericórdia, Senhor Jesus. Olha, não é por acaso, dona Magda, que eu coloquei entre aspas, tá? Porque se eu chegasse aqui e dissesse, olha, gente, é extremamente fácil, ainda usasse esse qualificador, é extremamente fácil reconhecer os bons dos maus espíritos. Mas Allan Kardec está aqui se referindo ao conteúdo. Às vezes, nós nos deixamos impressionar pelo tom de voz, às vezes a gente se deixa impressionar pelo médium, pela indumentária que ele se veste, pela forma agradável, às vezes, que ele se dirige. Às vezes, até a gente se impressiona pela forma rude que ele fala e a gente não se detém ao conteúdo das mensagens. Então, Allan Kardec está se referindo aqui ao conteúdo. Certa vez, em Salvador, eu estava numa sessão mediúnica quando surgiu um espírito e ele chegou se identificando como Cosme e Damião. O dirigente da mediúnica perguntou, meu amigo, você é Cosme ou você é Damião? Entenderam? O espírito era tão leviano, ele não sabia, ele queria impactar a sessão mediúnica. Aí ele disse, dava risada e dizia, mas eu sou Cosme e Damião. Aí o dirigente disse, Cosme e Damião eram dois irmãos que viveram na Idade Média, eram médicos. Você se recorda disso? O espírito se evadiu, né, da sessão. Então, assim, é necessário um estudo mínimo, né, para se identificar situações como essa, para que a gente possa abordar com segurança. Última mensagem, temos mais duas frases a serem lidas antes da nossa prece. Quem pode ler essa? A moral dos superiores se resume, como a do Cristo, nessa máxima evangélica. Fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Perfeitamente, ou seja, toda a moral dos espíritos superiores se resume na moral do Cristo, né? E a doutrina espírita não pode, em momento algum, estar desapartada desse princípio. Eu vou ler essa última. Não há faltas irremissíveis que a expiação não possa pagar. Ou seja, não há mal, não é cometido, que não possam ser purgados através da expiação. Chegou o nosso horário. Eu gostaria de abrir os microfones para aquelas pessoas que até o item 6 gostariam de fazer algum comentário, alguma dúvida. Ficou faltando 2 itens, que na próxima semana, como nós vamos dar continuidade, eu vou inserir os 2 itens. Caso fique faltando, a gente se compromete de ler em casa. Mas eu já imaginava que situações como essa poderiam acontecer. Eu prefiro ir dando essa cadência, a gente ir dialogando de forma que todos contribuem. Eu acho que as contribuições que vieram hoje foram muito úteis para todos, do que dar um estudo corrido. Não sei se vocês concordam, mas eu penso que assim é mais proveitoso para todos nós. Abro os microfones para vocês poderem falar. Eu concordo, Bom? Paulo. Concordo. Legal, que bom. Obrigado, Pedro, também. Alguém gostaria de trazer alguma dúvida? Algum comentário final? Qual o próximo estudo da instrução, Paulo?
A gente vai estudar vamos dar continuidade o item 7, 8, o 7, 8 e o 9, né, que seria hoje, e a gente vai concluir até o item 17, mais os prolegômenos. Paulo, quero dar meus parabéns a você, porque esse introdutório aí serve tanto para quem já tem pré-requisitos, quanto para quem está começando agora e está, assim, admirado dessa doutrina. Muito bom. Você nos deixou impactados. Obrigado, Carlos. Mais algum comentário, queridos? Eu tenho um breve, Paulo. Eu também. Por favor, Iris e Tamires. Eu queria parabenizar também, e a gente pode observar que já a abertura do Livro dos Espíritos nos traz todo o ensinamento que a doutrina espírita coloca em todos os seus livros, né? Então, já vem um apanhado, já um resumo de todo o conhecimento que a gente só tem que sair e procurando estudar cada vez mais da doutrina espírita. E parabéns pela forma que está sendo, com calma, que a gente não tem que ser, como você falou, não precisamos de pressa, né? Com certeza. Recebo com muita gratidão as palavras de vocês. Valeu, Paulo. Obrigado aí pela... Obrigado, Pedro. Se não der tempo a gente terminar aqui nesse mundo de expiação, a gente termina no outro. Com certeza. Diga também, Elis. É só um reforço que o Paulo falou, que o Paulo comentou. É muito importante que a gente... pode ser na semana antes, que é o melhor, para a gente poder acompanhar melhor, né? Ou depois, caso não tenha tempo, mas é muito... É só do que o Paulo falou, a gente aprofunda. Quer falar alguma coisa, Zé? Muito bom, Paulo. Parabéns, viu? Ah, tá. Ok. Como sempre, né? Agradeço. Parabéns pela sua disposição, sua calma, sua tranquilidade. E estamos aprendendo muito aí. Graças a Deus. Abraço. Abraço, Zé. Eu gostaria de pedir para alguém fazer a nossa prece de encerramento. Fiquem à vontade. Pode abrir o microfone. Aquele que está sentindo a necessidade agora de... fazer, Paulo. Ah, por favor, Paulo, pode fazer, Iris. Eu gostaria de Iris. fazer a prece. Iris. Pode fazer, Iris. Primeiramente, Tá bom, obrigada. Mais uma vez, boa tarde a todos, meus agradecimentos. Quero convidar os meus irmãos, minhas irmãs, que nesse momento fechem os olhos, asserenem seus corações, acalmem a respiração. Vamos mentalizar a imagem do nosso Cristo, do nosso Mestre, que nos trouxe todo esse ensinamento de amor, exemplificou o amor para nós. Que nós possamos, nesse momento, sentir o abraço carinhoso do nosso Mestre Jesus, nos trazendo a paz, a harmonia, acalmando nossos corações, e que nós possamos estar sempre gratos pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade que a doutrina tem nos trazido, um estudo, para que nós possamos nos esforçar a cada dia para sermos melhores, para termos um olhar mais caridoso com o nosso próximo, avaliar melhor as nossas ações e as nossas atitudes, e que a luz do Mestre, nesse momento, possa estar em todos os lares, pegando e entrando, fazendo asepsia, em todos os lares aqui representados, os nossos irmãos e irmãs no estudo, mas que também, Senhor, essa luz, levando essa paz, essa harmonia aos hospitais, aos nossos trabalhadores que estão à frente dessa pandemia, trazendo a eles perseverança, fé e esperança, e também todos aqueles que foram cometidos por essa doença. A luz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações, nos trazendo sempre o equilíbrio emocional a todos os instantes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos daqueles
que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Mais uma vez, a nossa gratidão pela oportunidade do estudo e pela presença sempre amiga da espiritualidade que está nos auxiliando, né, nesses estudos. Aos sábios. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Paulo, eu posso colocar lá no seu privado nome de pessoas, de filhos meus, para a prece, que estão precisando e muito. Pode sim, a gente, no nosso centro, com essa coisa do isolamento social, a gente está vendo até formas de fazer o trabalho que a gente fazia no grupo mediúnico, né, que é a oração pelas pessoas que colocavam o nome na lista de frequência. Lista de frequência não, lista de preces. Pode mandar para o meu privado ou para qualquer um dos administradores do grupo, que a gente vai encaminhar, sim, em orações esses nomes, tá bom? Tá ok, obrigada, Paulo. Obrigada a todos aí. Todos no final de semana. Boa tarde. Muito obrigada. Tudo de bom. Boa tarde. Olá, Cida, tudo bem? Bom final de semana para todos. Bom final de semana, Pedro, Magda. Bom semana a todos. Iris, Ana Carolina. Uma semana de muita paz a todos vocês, gente. Muito obrigada. Boa tarde. Eva está falando? Tchau. Bom fim de semana. Boa tarde. Eu estou dando a todos. Bom final de semana para todos. Boa tarde, meus Obrigada, igualmente. Boa tarde, Eva. Boa tarde, Magda. Tudo bom, querida? Um beijo. Para você também. Essa menina aí dos olhos lindos dela, que Jesus abençoe ela e proteja. Essa índia aqui junto de nós. A senhora também, Magda. Oi? Isso. Eu já encontrei uma mãe número 2 aí, ó. Ela é muito linda. É mesmo, Magda.